E a gente também tem o mais comum, que é a fobia específica. Então, todo mundo tem um medo que tem vergonha de falar. Eu tenho um medo que todo mundo sabe, mas depois eu te falo. Eu tenho muito... Não, meus amigos já me zoam mesmo, eu tenho muito medo de inseto, cara. Se entra uma borboleta nesse estúdio aqui, eu sei que aquela borboleta não vai me matar, velho. Mas eu vou ficar sem foco e minha vigilância, que é a minha questão de foco sem ser o principal, vai ficar aumentado. Eu vou saber exatamente onde essa borboleta tá pousada. E se essa borboleta levantar voo, vai me dar um disparo aqui. Tem borboleta aqui não, né? Tem não. Eu tenho muito medo de barata, assim. Barata. Qualquer inseto pra mim. Eu tenho muito medo de barata. Teve um dia que entrou uma barata lá em casa. Meu amigo, tu é doido, Não entrou nem em casa, eu vi na varanda. Uhum. Na hora que eu olhei a barata na varanda, eu já saí fechando todas as janelas, fechei tudo. A gente mudou há pouco tempo, eu falei, olha, a gente precisa ter um negócio muito importante aqui, que é Baygon. Não sei se um dia eu vou usar, mas precisa ter, pra pelo menos eu me sentir um pouco mais seguro. Mas eu tenho medo desses bichos tudinhos. E se fosse voadora? Rapaz, outro dia apareceu uma lá, bizarro, eu tenho muito medo. Barata. Inseto também tenho medo, sapo tenho medo. Eu tenho medo de qualquer inseto, principalmente com asa, cara. Inseto com asa, meu coração é uma fobia específica. E aquele negócio, não é disfuncional. Por quê? Porque, pô, a chance de eu ver uma baratinha aqui, né, não vai ser disfuncional. Então a fobia específica é algo muito comum, pouco diagnosticado, que muita gente tem vergonha de falar, mas tem algumas que são muito graves. Então, por exemplo, fobia de lugar fechado. Pô, como é que essa pessoa vai pegar um avião, velho? Como é que ela vai, às vezes, né? Elevador, né? Elevador. Tinha um paciente que eu atendi em Belo Horizonte, meu consultório era no 17º andar. Nossa. E ele marcou consulta comigo. E assim, eu mando essas informações. E ele chegou no prédio e eu acho que ele não se ateve, que era no 17 alguma coisa. E ele falou assim, uai, doutor, é no 17º andar? Eu falei, Eu falei, não tem como eu subir aí, não. Eu falei, não, tem 4 elevadores aí. Não, mas o problema é exatamente esse. Pois o cara não conseguiu, que ele não ia subir 17 lances de escada. Ele voltou pro carro dele e eu no prédio, ele no estacionamento do prédio, a gente fez uma teleconsulta. A gente tem que ter essa flexibilidade. Claro. Mas, pô, coitado, não vou fazer o cara subir 17 lances de escada. Aí a gente fez uma teleconsulta, eu terminei, fiz as receitas, desci de elevador e entreguei pra ele. E assim, todo mundo feliz, mas, pô, coitado. Então a gente tem algumas dessas fobias que são muito desastrosas, dependendo da profissão da pessoa. Às vezes é uma pessoa que está assim, no crescimento, está sendo convidada a ir para vários lugares e não consegue entrar no avião. Complicado. Eu já vi relatos de jogadores de futebol que tiveram traumas com turbulência e tem medo de voar, né? No caso, já o medo já não é mais lugar fechado, é o medo de viajar de avião, né? E aí tá no contrato do cara, eu só jogo aqui, só jogo em casa e tal, não pega avião, então quando for, vamos de ônibus. Já vi alguns casos também. Isso aí é o transtorno do estresse pós-traumático. Aí é outro transtorno. Olha, tu tá vendo? A gente tem transtorno demais. É muito bom, esse assunto é muito bom, que é infinito, né? É infinito, Hoje vai ser 6 horas de podcast, prepara. Só para completar, transtorno de estresse pós-traumático, a gente tem uma situação traumatizante muito importante na nossa vida e a gente começa a desencadear, né, sintomas psiquiátricos após ele. Então tem alguns, por exemplo, internação em UTI, algum acidente, divórcio, separação, assédio em trabalho. Quando a gente pensa trauma, né, a gente tende a pensar assim, um acidente de carro. Não é só isso. Assédio em trabalho, assédio em faculdade, uma situação de violência sexual, física, psicológica, isso causa um trauma. E aí a gente começa a ter uma consequência psicológica desse trauma. A gente pode começar a evitar completamente situações que lembrem a gente. A gente pode começar a ter sintomas depressivos, ansiosos. A gente pode começar a ter pesadelos, então tu começa a dormir e sonhar com as coisas que aconteceram. Falar disso dói muito, é muito sofrimento. E reviver, a gente tende a ficar revivendo, então o cara da turbulência, às vezes do nada ele tá aqui no churrasco e começa a reviver a ideia, o que ele estava sentindo. Isso é o transtorno do estresse pós-traumático.